Você é mulher, tá no Brasil e tá pensando em se mudar para o Canadá ou para os Estados Unidos, enfim, para algum país aqui na América do Norte ou até mesmo Europa. Culturas que são bem diferentes da nossa no Brasil. Esse vídeo é para você e eu vou compartilhar um pouco das minhas experiências aqui no Canadá. Meu nome é Roberta e eu sou uma brasileira que mora em Victoria, aqui na ilha de Vancouver, no Canadá. E eu tô aqui já há 3 anos e eu vou compartilhar um pouco da minha experiência aqui com você, se você gosta de saber mais como que é a vida do imigrante, como que é a vida no Canadá e como que é tudo aqui nesse país gelado. Já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo pra não perder nada. Gente, primeiro de tudo, você quer vir pro Canadá, né? Provavelmente você caiu nesse vídeo porque existe uma bolha de conteúdos que você é impactado quando você está pesquisando sobre o Canadá. E isso é ótimo, né? Porque você se informa, você coleta todas as informações que você quer sobre o país. E esse vídeo eu pensei nas mulheres, né? Porque apesar do Canadá ser um país muito igual, né, assim, respeitar bastante os direitos das mulheres, a gente às vezes tem algumas pressões sociais na nossa vida que a gente passa, que vem da nossa família, que vem, enfim, da nossa religião, que eu acho importante a gente discutir aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, eu sei que você está vendo vários vídeos falando sobre qualidade de vida, como a qualidade de vida aqui no Canadá ou nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa é muito bom, e realmente, gente, é muito bom. Só que assim, o que é qualidade de vida para você? Essas são as perguntas que você tem que se fazer na hora que você está pensando em ser uma pessoa, ser um imigrante, né? Ser uma pessoa que mora fora do teu país. Porque tem muitas coisas que eu vejo, gente que tinha muito acesso no Brasil, muitas coisas que para elas eram importantes, aí elas chegam num país diferente, como aqui, e é muito desafiador no fato de dela às vezes não ter tempo para fazer as coisas que ela considera importante, ou não ter dinheiro, ou não ter oportunidade, ou não ter o caminho, enfim. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de falar sobre o tempo, né? O seu tempo seja para trabalhar, ou seja para cuidar das suas coisas. O trabalho aqui realmente é muito valorizado nessa coisa do tempo que você vai ficar no seu trabalho. Então, por exemplo, você tem o horário de entrar e o horário de sair. É meio difícil de você ser obrigado a ficar mais do que o seu tempo. Isso no Brasil eu sinto que era muito comum, né? Eu lembro de ter que ficar, às vezes é até mal visto quando você sai exatamente na hora do seu trabalho, e aqui não é assim. Aqui acabou o horário de serviço, acabou mesmo, vai embora, é o horário das pessoas irem embora. Agora, ao mesmo tempo que isso é uma realidade, é verdade, também é assim, o serviço, por ser muito valorizado, o serviço, seja limpeza, seja manicure, seja diversas outras coisas que no Brasil, por diversos fatores sociais, questão da escravidão, como demorou, né, para ser abolida, enfim, coisas nada boas na nossa cultura, não são valorizadas no Brasil, e aqui são valorizadas. Ou seja, se você quer pagar alguém para limpar a sua casa, vai custar muito dinheiro. Por quê? Porque o serviço é sim valorizado, porque o serviço é sim cobrado caro, cobrado o valor que deveria ser cobrado. A manicure, se você planeja vir fazer sua unha toda semana, ou você vai ter que investir bastante dinheiro, ou você vai precisar aprender a fazer por você mesmo, porque as coisas são assim. Aqui é uma sociedade bastante individualista, acredito que nos Estados Unidos seja também, onde todo mundo trabalha bastante, todo mundo faz suas coisas, mas é você por você mesmo. Então, se você quer fazer esse tipo de coisa, faça. Se você tem essa habilidade, faça você. Já treine aí desde o Brasil, né? Porque não é caro, é bem caro. Então, assim, aquela coisa de você ficar indo no salão fazer a unha toda semana, não é tão comum aqui. E a mesma coisa, assim, é o negócio da limpeza que eu tava falando, né? Óbvio que se você for uma empreendedora de sucesso, ou você tiver um cargo bem alto, você tiver um dinheiro que seja, assim, super suficiente para você se manter fazendo isso, faça, sabe? Se você tem condições, é totalmente possível, mas se não, é mais difícil, sabe? Porque a gente que, os réis mortais, que vive com um salário normal, que obviamente dá pra viver muito bem, é mais desafiador pra gente. Outra coisa, essa coisa da limpeza que eu falei que é muito bem pago aqui, né? É caro sim para você ter uma pessoa para limpar a sua casa. Então assim, você tá disposta aí no Brasil, que você tem alguém que faz limpeza para você toda semana ou a cada 15 dias,
você tá disposto a você mesmo fazer? Porque você inevitavelmente vai acabar fazendo você mesmo. Isso vai te deixar, isso vai impactar a sua qualidade de vida? Então, essa coisa que a gente fala da qualidade de vida, da segurança, óbvio, é indiscutível. Mas e aí? Aquilo que é considerado qualidade de vida para você no Brasil, será que você vai considerar qualidade de vida aqui? Tem que tomar cuidado com isso, porque eu vejo pessoas que se frustram e falam, não, e o seu trabalho, né? E quando você... Será que é negociável para você o seu trabalho? É negociável você, às vezes, estar num cargo um pouco abaixo do que você estava no Brasil? Ou você está numa posição ou num outro campo de trabalho que não era aquele mesmo seu do Brasil? E você vai ficar se sentindo inferior, o que, sim, pra mim é uma bobeira. Mas cada pessoa, você tem o seu direito, você tem o seu direito de achar que você não quer trabalhar em certas áreas, que você não deve trabalhar em certas áreas, mas tem gente que passa por isso aqui. É desafiador para essas pessoas. Então, isso impacta na qualidade de vida dessas pessoas. Isso vai impactar no que elas acham que é o ideal para a vida delas. E você, como mulher, que vai ter os seus filhos, se você quiser ter filhos, né? Você vai, né, ter que cuidar, fazer tudo, ainda ter o seu trabalho, ainda cuidar da sua casa, cuidar das suas coisas. E aqui, gente, pra eles é totalmente normal, tá? Não tô fazendo nada que é fora do normal, fora do esperado. Pra eles aqui, isso daí tá tudo super, super normal, super dentro do que é esperado de um ser humano. Como eu disse, é uma sociedade mais individualista que vai falar assim, você é um ser humano adulto, funcional, você é capaz de fazer tudo e você faz. E a sua rede de apoio? A sua rede de apoio ficou no Brasil, sua mãe, suas tias, seus primos, irmãos ficaram lá, e agora você vai cuidar de tudo sozinha. Então, assim, se você ainda assim considera que tudo isso que eu falei é tranquilo, você encara, então vá, se mude, saia do Brasil e vá para o país seu de destino que você quer. Mas se para você essas coisas são inegociáveis, então eu acho que é melhor você repensar se a vida de imigrante é realmente para você. É claro, agora que eu falei só de coisas que são, sei lá, ruim, que você tá deixando para trás, né? Tipo, ai, que pena, não, eu não tenho mais como pagar minha manicure toda semana, sei lá. Mas, em compensação, você vai ter muitas outras coisas boas aqui. Você vai ter saúde, você vai ter a saúde, que eu digo assim, óbvio que tem muitas dificuldades na parte da saúde aqui no Canadá, mas em outros países, por exemplo, países da Europa também tem o SUS, aqui no Canadá também é como se fosse um SUS também, né? Agora nos Estados Unidos você vai ter que pagar, mas tem os benefícios. Mas você vai ter como cuidar da sua saúde. O que eu quero dizer? Você pode pagar uma boa academia, você pode, às vezes no seu health benefit do seu trabalho, você ter massagem, fisioterapia, outras acupuntura, enfim, outras coisas que vai ser muito bom para sua saúde. Você vai poder ter acesso a alimentos muito bons. Se você souber escolher, você pode pagar, porque às vezes não é tão caro como muita coisa está muito cara no Brasil. Você também vai ter esse horário de trabalho mais certinho, não vai dominar a sua vida. Você vai ter segurança, obviamente, né? A segurança é o ponto principal. Tô aqui caminhando no Porto, em Victoria, na região do Inner Harbor, sem medo de alguém vir aqui roubar meu celular correndo com a bicicleta, né? Então, são coisas que a gente pensa, e aí? Você está disposta a deixar tudo para trás, a abraçar uma nova cultura? Quando você tem crianças, como você vai lidar com os seus filhos na escola, com os desafios que eles vão ter na escola, às vezes até com o bullying, enfim. São questões culturais que a gente tem que pensar antes de se mudar, né? É muito difícil, às vezes, você deixar para trás a sua cultura, deixar para trás seus hábitos, suas coisas, mas quando você vê que as coisas dão certo, que você tá aqui, que você vê a sua vida indo para frente, a sua família se desenvolvendo, você se desenvolvendo profissionalmente, o seu inglês melhorando, as oportunidades sendo melhores, se abrindo para você, você vê que tudo isso valeu a pena, e eu acho que eu tô nesse ponto agora de começar a ver as coisas andarem, e óbvio que desde o início eu sempre achei que valeu a pena, mas ainda mais agora, né? Ainda mais agora eu sinto que valeu a pena.
E é isso, eu quero que você comente aqui o que você acha disso, se você já é mulher imigrante, passou por isso, ou se você está no Brasil e pensa nesses desafios. Conta aqui nos comentários. E eu te convido também para seguir a gente no Instagram. O nosso arroba é @canadaduo.br. E para você acompanhar mais aqui sobre a cidade de Vitória, que é uma cidade maravilhosa. Tem outros vídeos aqui no canal que você pode saber um pouco mais da nossa história e como que a gente migrou para o Canadá. É isso, até mais, tchau!